Kurosaki Kai, o prodígio do alcolor, o Rei Púrpura. Na sua sombra está seu irmão, nosso protagonista, Rei, inerte e sem cor mágica. Rei, como carregador no grupo do irmão, mantém a esperança até enfrentarem Cronos, o deus do tempo e espaço. Com um aceno de mão, Cronos aniquila sem esforço todo o grupo, incluindo Kai. Encurralado e diante da morte, o desespero de Rei desperta o poder proibido, a drenagem de habilidade. Em um último ato desafiador, ele furta a própria habilidade de Cronos de rebobinar. A força do pânico e do remorso não apenas rebobina um momento, mas projeta Rei no tempo. Ele acorda no passado, com o poder divino roubado e ardente determinação. Desta vez, ele dominará seu destino. Rei fica chocado, e pela janela, nota algo mais surpreendente. O castelo invertido ainda está branco, quando deveria estar totalmente preto. O castelo invertido era branco até 7 anos atrás, mas gradualmente escureceu. E ao escurecer por completo, a porta que libertou Cronos se abriu. De repente, ele percebe ter roubado o rebobinar de Cronos para voltar ao passado. Ele pega o celular para confirmar a data exata e percebe que voltou 7 anos no tempo. Rei, curioso, abre sua janela de status e, chocado, a habilidade rebobinar sumiu. Mas a drenagem de habilidade ainda permanece. Mesmo sem rebobinar, Rei se contenta, pois por 10 anos, tudo o que desejava era uma só habilidade. E como ele possui a drenagem de habilidade, sente-se realizado. De repente, o lembrete no celular toca, informando-o que hoje é o exame de mago. Rei então vai ao quartel-general da Associação de Magos, que supervisiona magos e masmorras. Ele entra no quartel-general e, antes de respirar fundo, ouve alguém o chamar de sem cor por trás. Ele se vira e vê que os caras são Goto e Oiki, e ambos são subordinados de seu irmão. Eles também foram os que morreram na sala de Cronos. Goto e Oiki zombam de Rei por vir ao quartel-general para fazer o exame de mago mais uma vez. Eles o informam que seus esforços são em vão, pois, não importa quantos testes faça, ele sempre será incolor. Na verdade, esta não é a primeira vez que Rei faz o exame de mago, mas ele continuou fazendo o exame várias vezes porque se recusava a desistir. Sem ânimo para brincar, ele afasta suas mãos e os manda ir embora. Momentos depois, ele se encontra na sala da examinadora, onde conhece Hinata Rainer, uma maga de rank B. Até Hinata está cansada de ver Rei, e ela diz que ele acabará sendo morto se continuar tentando. Rei garante a Hinata que desta vez seria diferente das outras. Hinata tem de acompanhar Rei ao exame, e ele, por já ter feito várias vezes, não precisa de explicações. Aparentemente, ele deve coletar 3 pedras de mana de Goblins para passar no exame. Para quem despertou uma habilidade, isso geralmente é fácil, mas Rei sempre lutou com isso. Acontece que um evento chocante também ocorreu naquele mesmo dia. Um monstro aterrorizante apareceu na masmorra de nível 1, onde não deveria estar. Conforme Rei esperava, o monstro apareceu longe, bem ameaçador. O monstro é um Goblin de gorro vermelho, um monstro de nível 37. Hinata fica chocada quando vê isso e se pergunta por que algo tão perigoso está presente na masmorra. Hinata saca a espada e manda Rei fugir, para ela protegê-lo. Rei sabe, contudo, que a diferença de nível é enorme. Antes de ele regredir, Hinata perdeu para o monstro porque estava lutando para garantir que Rei pudesse ficar em segurança. Hinata foi tão espancada que teve que se aposentar como maga. Rei se culpava, pois a carreira dela foi arruinada por sua incompetência. Porém, desta vez, Rei está preparado para virar o jogo. Rei saca a sua espada curta, e no instante em que o monstro avança, atira-a contra ele. O monstro tem uma habilidade de aprimoramento corporal, e como Rei esperava, desvia a espada com facilidade. O monstro avança em Rei, que lhe acerta um forte soco na cabeça. Isso irrita o monstro, e prestes a punir Rei por sua estupidez, o poder de Rei rouba a habilidade de aprimoramento corporal do monstro, aumentando os atributos físicos de Rei. O Goblin chocado se pergunta por que está tão fraco e inútil. Enquanto o monstro ainda tenta se recompor, Rei o parte ao meio, de cima para baixo. Hinata fica chocada ao ver Rei derrotar o Goblin de gorro vermelho com apenas um golpe. Rei, por outro lado, admira sua habilidade, a drenagem de habilidade, por ser tão impressionante. Ele está feliz, até que Hinata o traz à realidade, perguntando como venceu o monstro. Percebendo que seria ruim dizer que tem habilidades negras, Rei diz a Hinata que não passou de uma coincidência. Hinata está gritando para Rei parar de mentir quando percebe que o exame deveria ser cancelado, pois um monstro anormal acabou de aparecer na masmorra. Hinata diz a Rei que o incidente deve ser reportado à sede. Rei fica preocupado consigo mesmo, e lembra a Hinata que ele ainda precisa coletar mais 2 pedras de mana. Mas Hinata berra com ele, dizendo que não é o momento para pensar em pedras de mana, pois é perigoso. Como que por destino, 2 goblins surgem ao longe, e Rei prontamente os abate, cortando suas cabeças. Isso choca Hinata ainda mais, deixando-a boquiaberta. Rei pega as pedras de mana que os goblins deixaram, perguntando se pode ficar com elas. Hinata, atônita, não responde. Logo voltam ao quartel-general.
Logo depois, Hinata surge com a licença de mago de Rei. Ele foi oficializado como mago e classificado no rank C. Rei pega a licença e dá um pequeno sorriso, porque demorou o tempo certo para chegar onde está agora. Hinata mostra a ele os detalhes da troca das pedras de mana que coletou. Pedras de mana são valiosa fonte de energia sem C, U2. Além de fonte de energia, podem ser vendidas à associação. Rei acredita que derrotar o Goblin de gorro vermelho, de rank A, lhe trará um bom pagamento. Ele confere os detalhes do pagamento e quase grita de choque com a quantia enorme. Por derrotar os Goblins, ele recebe 1.000, mas só o de gorro vermelho lhe rende 3 milhões. Hinata o adverte a não perder a cabeça por vencer um Goblin de gorro vermelho. Rei segue surpreso, pois não sabia que magos ganham muito, e Hinata assegura que pode ganhar ainda mais. Isso o deixa curioso, e ele pergunta a Hinata sobre masmorras. Após a conversa, Rei segue para uma masmorra C-Rank reservada a ele. Rei se admira, pois antes não podia entrar em masmorras sozinho. Com seu novo poder, contudo, ele crê poder alterar o futuro. Ao adentrar a masmorra, é subitamente contido pela habilidade Mão de Mana. Rei se vira frustrado, e para sua surpresa, está sendo segurado por Goto e Oik. Oik e Goto zombam dele por tentar entrar em uma masmorra sozinho, dizendo que é contra as regras. Com uma cara de desprezo, Rei diz aos dois que ele tem permissão porque passou no exame de mago. Os dois se surpreendem e o consideram um mentiroso crônico. Goto então empurra a cabeça de Rei com a Mão de Mana, pedindo que mostre suas habilidades. Se despertou. Aparentemente, a Mão de Mana comprime a própria mana em algo físico. Mesmo com o aprimoramento corporal extremo, Rei vê que não pode se soltar. Contudo, ele não desiste fácil e, irado, dá uma cabeçada em Goto. Goto cambaleia para trás, e Rei rouba sua habilidade de Mão de Mana. Porque ele agora detém a Mão de Mana, a que Goto havia colocado nele acaba por ser desativada. Uma forte aura azul emana, chocando Goto e Oiki. Rei não perde tempo e usa a Mão de Mana para agarrar Goto, forçando-o a admitir que Rei realmente despertou. Oiki se recusa a ceder e o ataca com uma bola de fogo. Rei ativa a habilidade de aprimoramento e corta o ataque de fogo, chocando Oiki. Ele tenta entender o que acabou de acontecer quando Rei o alcança com um golpe que o joga longe. Goto se choca ao ver Rei usar aprimoramento corporal. Oiki, contorcendo-se, pergunta se ele é um mago bicolor. Rei simplesmente diz, não. Sua drenagem rouba a bola de fogo de Oiki, adicionando mais uma cor às suas habilidades. Oiki se choca ao ver isso, pois jamais viu ou ouviu falar de um mago de 3 cores. Rei exibe sua periculosidade ao lançar uma bola de fogo, fazendo-o quase se urinar. Rei então pergunta se eles ainda querem lutar, mas os dois se encaram assustados antes de saírem correndo com o rabo entre as pernas. Depois que eles se vão, Rei percebe que Kai não vai gostar nada se descobrir o que acabou de acontecer. Basicamente, ele era um lacaio de Kai. Se souber do despertar de Rei, ele virá para esmagá-lo. Kai já atingiu o impressionante nível 50, o que o torna um dos magos mais fortes da era moderna. Além de Kai, Rei percebe que precisa se preocupar com a masmorra assustadora que se abrirá em breve. Rei, para se preparar para problemas futuros, precisa aumentar seu nível ao máximo e entra na masmorra. Pelo visto, nível é a base da força, e subir permite ao mago aprender novas habilidades, elevando sua mana total. Isso também amplia a quantidade de mana que um mago pode controlar. Rei, andando na masmorra, é emboscado por um mago de fogo, nível 38. O mago está cercado por bolas de fogo, apavorando o Rei, que só pode criar uma. O mago consegue fazer isso graças à enorme diferença de níveis. Ele arremessa suas bolas de fogo em Rei, e embora consiga bloquear apenas uma, Rei é forçado a mudar de posição para desviar das outras. Rei percebe que não pode derrotar o monstro de frente, mas há uma coisa que não muda. É fato que, após usar uma habilidade, há sempre uma brecha. Rei não perde a chance e avança em alta velocidade contra o mago. Mesmo que a brecha dure só 2 segundos, o mago fica indefeso ali. Rei soca o mago com força, fazendo-o voar e roubando sua habilidade de bola de fogo. O mago se vê prostrado, e ao tentar desferir seu ataque, ele constata que perdeu todo o seu poder. Rei então o sobrecarrega com uma barragem de 5 bolas de fogo, dando-lhe uma amostra de seu próprio veneno e o aniquila completamente. Assim que o mago é morto, Rei recebe notificações dizendo que ele subiu de nível. Ele nota que vencer monstros de nível superior concede muita experiência. Embora seja difícil enfrentar monstros de nível superior, Rei conclui que a drenagem de habilidade o beneficia. Rei verifica seu status, percebendo que subiu para o nível 12. Assim, ele define o nível 30 como sua meta. Ele avança pela masmorra, aniquilando monstros. Rei logo atinge o nível 27, mas nota que o progresso está mais lento, pois subir de nível é mais difícil. Rei entende que para o nível 30, deve vencer inimigos mais fortes. Rei segue a parte mais funda da masmorra, achando a sala do chefe.
Rei se alegra com a descoberta, pois é o que precisa. Rei abre a porta, e ao entrar, vê 2 diabinhos de nível 30 e um demônio caveira de nível 45. Rei, cauteloso ao ver a situação, logo percebe que roubar as técnicas lhe trará uma vantagem. Rei investe contra o demônio caveira, buscando atingi-lo, mas para sua surpresa, uma barreira de mana protege o monstro, impedindo-o de ativar a drenagem de habilidade. O demônio caveira complica as coisas avançando contra Rei, quase arrancando sua cabeça, mas ele consegue desviar. Com a súbita explosão de energia do monstro, Rei percebe que terá que fazer algo muito útil para derrotá-lo. Sem o poder para drenar o demônio caveira, ele persegue os diabinhos. Ele abate um dos diabinhos, absorvendo a habilidade Agulha de Gelo, e o incinera com uma bola de fogo. O outro diabinho vê seu amigo virar cinzas, amedrontado demais para agir. Agora em posse da Agulha de Gelo, Rei volta sua atenção para o demônio caveira e o atinge com o ataque, finalmente quebrando sua barreira de mana. O diabinho derrotado é logo reinvocado pelo demônio caveira. Embora seja estressante para Rei, ele não se queixa, pois vencer os diabinhos lhe dará pontos de experiência, o que ele precisa. Ele derrota o diabinho novamente, ganhando mais um nível. Com a recente subida de nível, a quantidade de mana que ele pode controlar também aumenta. Adicionalmente, ele libera uma nova habilidade, Síntese de Habilidade. Rei se alegra ao ver isso, pois é o que ele deseja. Ele logo une a Agulha de Gelo com a bola de fogo, usando a síntese de habilidade que obteve. As habilidades vermelha e azul se unem, formando uma lança de fogo que Rei lança no demônio caveira. O demônio ergue sua barreira de mana, mas a lança de fogo a enfraquece, permitindo que Rei a transponha e o atinja com um soco. Ao golpear o demônio caveira, ele rouba sua barreira de mana, mas não se detém. Ele rouba o aprimoramento corporal extremo, deixando o demônio caveira confuso e sem poder. Rei impiedosamente finaliza o demônio caveira, cravando uma lança de fogo em seu peito. Uma grande pedra de mana verde cai do demônio caveira, e ele salta do nível 28 para o 33. Rei suspira aliviado após derrotar o monstro, graças à síntese de habilidade. Parece ser uma técnica avançada que cria habilidades mais potentes, disponível a partir do nível 30. Era isso que Rei esperava, e ele está feliz por ter conseguido bem a tempo. Rei, em seu momento vitorioso, é informado pelo sistema que ele atingiu o nível necessário, e o número de habilidades que pode reter via drenagem de habilidade aumentou. Seus espaços de habilidade saltaram de 3 para 5. Rei sorri, sabendo que tudo ficará mais fácil. Depois que ele termina de verificar tudo o que precisa, ele sai da masmorra e vai para o quartel-general para entregar a pedra de mana verde. Hinata fica chocada quando percebe que Rei derrotou um demônio caveira e até alcançou o nível 33 em apenas um dia. Rei sorri nervosamente, dizendo que só teve sorte, mas Hinata o avisa que é inédito passar do nível 30 em um único dia. Hinata o informa que, com seu nível atual, ele pode se tornar um mago de rank B. Então, Rei ouve uma voz conhecida ecoar atrás dele, trazendo uma aura aterrorizante. A voz não é de ninguém menos que seu irmão Kai, e Kai acredita que há um engano, porque é impossível o Rei ser rank B. Kai ainda acrescenta que Rei é um cara incolor que não tem talento algum. Hinata defende Rei, afirmando que ele derrotou o Goblin e o demônio caveira. Ao ouvir isso, Kai perde a cabeça e ataca Rei na hora. Ele desfere um soco forte em seu peito. Kai bloqueia com a guarda de mana, sorrindo e pedindo que Rei tome cuidado. Rei bloqueando seu soco fez Kai crer no boato do despertar das habilidades do irmão. No entanto, Kai não está nem um pouco impressionado e avisa Rei para ficar esperto, porque ele quer ver o quão capaz ele realmente é. Hinata nota que Kai age de forma imprudente, levando-a a questionar se ele está pronto para brigar. Kai diz que não haverá problema se Rei for B, a não ser que ele seja um falso mago que subornou seu caminho para o rank B. Rei percebe que recusar as exigências de Kai só lhe causará problemas futuros. Rei então decide aceitar o desafio de Kai, o que o choca, mas ao mesmo tempo, o irrita. Os dois seguem para a arena do QG para resolver suas diferenças. Rei conclui que deve ser cauteloso com a quantidade de mana que pode controlar, já que enfrenta um oponente mais forte. Rei também sabe que deve se manter alerta sempre, pois seu combo máximo é de 3 habilidades básicas, enquanto o de Kai é de 5. Só com esses números, Rei tem certeza de que vai perder se tentar lutar de frente com ele. Para tornar as coisas justas, Rei percebe que precisa usar algo especial. Prontos para lutar, Rei ataca com agulhas de gelo e Kai revida com bolas de fogo. Os ataques colidem, explodindo e levantando poeira. Isso cega Kai, e de repente, Rei o atinge com aprimoramento corporal, surpreendendo-o. Kai se surpreende ao ver que seu irmão agora domina 2 cores. Rei, por sua vez, tenta calcular a mana restante de Kai, que já usou uma habilidade. Ao se aproximar, ativa a síntese de habilidade para criar a lança de fogo. Kai se surpreende, mas isso lhe informa que seu irmão pode usar habilidades de 3 cores. Porém, ele não se preocupa.
Rei, ao se aproximar, é surpreendido por Kai, que destrói sua lança de fogo e o derruba com uma poderosa bola de fogo. O rosto de Rei se ilumina de horror. Sua lança de fogo, que consumiu mana de 2 habilidades, foi destruída com uma habilidade simples. Kai zomba do irmão, dizendo que, embora ele possa usar 3 habilidades coloridas, não se compara a ele, pois está em um patamar totalmente diferente. Para colocar Rei em seu lugar, Kai dispara bolas de fogo mortais. Rei corre para desviar de bolas de fogo, enquanto cria uma lança de fogo. Ele atira a lança de fogo em Kai, mas Kai revida com a usual bola de fogo. A bola de fogo de Kai avança em direção a Rei, mas ele ergue rapidamente uma barreira de mana. No entanto, a barreira de mana não se compara ao poder de Kai, e ela se estilhaça, mandando Rei para o chão mais uma vez. Com o Rei no chão, Kai se aproxima, pedindo que ele demonstre respeito, e assim ele esqueceria tudo o que aconteceu até agora. Kai anseia que Rei o veja como inferior. Rei, no fundo, sabe que seus movimentos e poder são insignificantes contra Kai, mas recusa-se a desistir, pois isso significaria viver como um escravo. Determinado a fazer seu próprio nome, ele se levanta, gritando para Kai que nunca se curvará para ele. Kai fica furioso ao ver isso e diz a Rei que talvez tenha que matá-lo. Kai ativa imediatamente a habilidade de sobrecarga, que consome grande quantidade de mana, mas duplica o controle da mesma. Com a habilidade de sobrecarga ativada, Kai conjura várias bolas de fogo, dizendo a Rei que testemunhará o poder de um rei, um ataque de 10 combos. Rei fica paralisado de medo ao ver isso, pois reconhece o poder, já que é o golpe supremo de Kai. Ele basicamente usa mana considerável para seu nível. Contudo, era o que Rei apostava e esperava que Kai fizesse. Rei salta em direção a Kai, e Kai zomba dele, perguntando se ele acha que pode desviar de seu ataque no ar. Rei se vê enfrentando um monte de bolas de fogo, mas ele ativa a mão de mana, chocando Kai, que não esperava outra habilidade. Rei sabe que não importa o quão poderoso Kai seja, ele está limitado por um tempo de recarga. Ele desvia das bolas de fogo e alcança Kai a tempo. Kai está em recarga quando Rei o alcança e lhe soca o rosto. O soco de Rei é tão potente que arremessa Kai para longe, e ao golpeá-lo, Rei também furta sua habilidade de sobrecarga. Rei ficou satisfeito, pois roubou a habilidade de sobrecarga. Rei acredita ter vencido a luta, contudo, Kai se levanta com o rosto desfigurado, ameaçando mortalmente Rei. Nesse momento, Kai saca a lança demoníaca, surpreendendo Rei, que não esperava que ele já soubesse a habilidade. É a principal habilidade de Kai, tornando-a muito perigosa. Rei vê a lança se aproximar, mas antes que o acerte, ele consegue sair do trajeto. Rei é obrigado a reconhecer que a velocidade da lança é algo extraordinário. Ele apenas conseguiu acertar Kai porque ele estava descuidado, mas a situação agora se alterou, pois Kai ficou realmente sério. Rei se vê correndo pela arena porque a diferença de força entre ele e Kai disparou. Mesmo com a destruição na arena, Kai ainda não terminou. Rei tenta revidar com sua lança de fogo, mas Kai o domina com a lança demoníaca. A onda da explosão arremessa Rei direto contra a parede, e ele grita ao atingi-la. Kai o provoca, dizendo que é por isso que o chamam de Rei Púrpura. Rei precisa admitir que Kai está certo, pois sua lança demoníaca é das mais potentes. Kai está sobre Rei novamente, dizendo para não se exibir só por ter várias habilidades. Rei admite que não é páreo para Kai em seu estado atual, mas de repente percebe que o jogo vai mudar se ele conseguir encontrar o potencial da habilidade roxa. Antes da luta, o limite de sua síntese era de 2 cores, mas Rei muda o jogo ativando a habilidade de sobrecarga. Kai se choca ao ver o irmão usar a sobrecarga como se fosse algo trivial. Devido à sobrecarga, sua mana aumenta e ele desbloqueia a síntese de habilidades. Rei sorri ao perceber que tirou a sorte grande, mas Kai fica preocupado, pois não sabe qual plano sinistro ele está tramando. Nesse momento, Rei faz algo que ninguém nunca fez antes: combinar 3 cores. Rei adiciona a habilidade vermelha à azul e finaliza com a amarela, transformando tudo em mana negra, deixando Kai de boca aberta. Em essência, as manas são vermelho, amarelo e azul. Sempre disseram a Rei que não tinha afinidade com essas cores, mas todos estavam errados. Rei é um mago sombrio, uma linhagem rara e completamente inédita na história dos magos. Com a combinação das 3 cores, Rei forma a mortal chama do abismo. O medo domina Kai, que lança uma lança demoníaca em Rei, gritando para ele se afastar. Rei vê a lança e lança a chama do abismo, destruindo-a na hora. Ao destruir a lança demoníaca, Rei corre para Kai, que prepara outra bola de fogo. Kai, relutante em ceder, invoca outra lança demoníaca para o ataque de Rei. Kai lança sua lança demoníaca, e Rei a encontra com a bola de fogo. A bola de fogo de Rei consome a lança demoníaca, nocauteando Kai. Rei não acredita no que vê e cai no chão, maravilhado por finalmente ter derrotado Kai. A notificação surge, informando que ele adquiriu a chama do abismo, graças à síntese de habilidade.
Depois, Hinata se aproxima de Rei, chocada, perguntando que habilidade ele usou. Rei já se preocupa, pois sabe que não pode ocultar sua força e habilidade eternamente. Rei, descolado, exibe sua habilidade, dizendo ser negra. Isso choca Hinata, pois Rei é o primeiro usuário de habilidade negra. Rei então a questiona se deve reportar a natureza de sua habilidade à associação, pois deseja mantê-la em segredo. Hinata se surpreende ao saber e diz que Rei perde uma chance. Rei reflete sobre a oportunidade perdida e Hinata o adverte que o mago mais forte de cada cor sempre detém o título de rei, o que essencialmente o torna o rei negro, visto que não há outro. Rei reflete profundamente, e embora a oferta seja tentadora, ele diz a Hinata que não a quer neste momento. Rei sabe que ainda é fraco, o que não combina com um rei. Nesse momento, ele se lembra que seu irmão ainda está desmaiado na arena e pergunta a Hinata se ele vai ficar bem. Hinata o informa que Kai é um dos reis e com certeza se recuperará em breve, mesmo estando gravemente ferido. Mesmo assim, Hinata planeja levá-lo à enfermaria. De repente, recebem uma notificação de emergência no celular, e ao verificar, Rei percebe que uma masmorra surgiu na entrada oeste do Parque Ikebukuro, com nível de mago recomendado de 70. Hinata choca-se ao ver, mas Rei já esperava, pois sabia ter ocorrido em sua vida anterior. É uma masmorra de nível 70, quando a maioria dos reis está no nível 50, e na primeira semana de sua aparição, os reis perceberam o quão fracos eram. Consequentemente, eles abandonaram a masmorra de Ikebukuro, desconhecendo que ela era o início de uma tragédia. Aparentemente, a masmorra sofreu um colapso, pois espera-se que uma masmorra seja conquistada dentro de um prazo, senão os monstros sairão correndo. A masmorra de Ikebukuro foi a primeira onde a invasão ocorreu. O surgimento dos monstros resultou em muitas mortes, deixando a cidade de Tóquio sobrecarregada de monstros. Muitas pessoas morreram devido ao número aterrorizante de monstros que invadiram as ruas. No entanto, Rei está preparado para impedir que a tragédia aconteça novamente, custe o que custar. Hinata quase se desequilibra quando Rei revela seu plano para a masmorra. Hinata tenta alertá-lo sobre o perigo da masmorra, mesmo forte. Além disso, apenas magos de rank A podem entrar, pois o nível recomendado excede 50. Como há tempo antes da invasão de masmorra, Rei pergunta se o exame de rank A é semana que vem, e Hinata confirma. Sendo esse o caso, Rei conta a Hinata seu plano de subir para o rank A até a data do próximo exame. Hinata fica mais surpresa ao ouvir isso, mas não pode negar que Rei passaria no exame com suas habilidades. No entanto, ela parece indicar que há um problema, e Rei pergunta o que é. Hinata então o informa que, para o teste de promoção de rank A, é preciso primeiro limpar uma masmorra de rank B em grupo. Basicamente, ele deve formar um grupo e concluir uma masmorra de rank B, e Rei havia esquecido completamente. Rei checa o celular e apenas vê mensagens inúteis de pessoas dizendo que não iriam formar um grupo com ele. Rei, precisando limpar uma masmorra B antes da semana, está numa posição difícil, pois é complicado fazer isso sozinho. Rei fica pensando no que pode fazer para sair dessa situação complicada. Nesse momento, ele ouve alguns magos repreendendo sua colega por ser tão fraca. Isso atinge Rei, que recorda ser sempre tratado como lixo, tal como a excluída. Aparentemente, ela se chama Ichinose Aya, e seus colegas a chamam de peso morto. Ao ouvir o nome de Aya, Rei se lembra de algo importante. Aya, no futuro, seria conhecida como a Rainha Escarlate, mas por ora, é considerada apenas uma maga sem talento. Mesmo ela sendo fraca, Rei se decepciona com o tratamento do grupo. Aya tentou explicar à equipe que não podia ser expulsa do grupo, pois não conseguiria pagar as contas médicas da irmã. Ela promete melhorar na próxima vez que entrarem em uma masmorra, e a líder diz que a aguarda para ver seu desempenho na incursão do dia. Ela avisa a Aya que se falhar, estará fora da equipe. Aya aceita nervosamente. Sua equipe e ela partem para uma masmorra, mas Rei teme que as coisas não saiam como planejado. Rei sabe que Aya será a Rei Escarlate, mas sofreu dificuldades antes disso. Rei lembra que foi por volta dessa época que ela se envolveu em um certo incidente. Ela ficou gravemente ferida numa batalha contra o chefe, entrando em coma por anos. De repente, Rei percebe que o incidente pode ser naquele mesmo dia. Mesmo não tendo certeza, ele via que Aya estava agindo de forma muito estranha. Para impedir que algo ruim lhe aconteça, Rei decide intervir. Aya e seu grupo enfrentam o Dullahan, chefe da masmorra, um monstro de nível 45. De repente, a líder do grupo faz algo extremamente louco e empurra Aya para o alcance do monstro para usá-la como isca. Ela pede a Aya que enfrente o monstro sozinha, mas Aya insiste que não consegue vencê-lo sem ajuda. A líder do grupo então diz a Aya que ela será expulsa se não conseguir enfrentar o monstro-chefe sozinha. Aya fica encurralada pela exigência da líder, mas acredita que não tem escolha, já que tudo o que faz é pelo bem de sua irmã. O grupo observa divertido enquanto Aya vai até o chefe e lança uma bola de fogo. A bola de fogo de Aya acerta o alvo, mas o monstro nem se move. Aya se desespera ao ver seu ataque inútil contra o monstro.
O Dullahan salta nela, pronto para esmagá-la com sua enorme espada. A espada atinge bem na frente dela, causando uma grande onda que estilhaça o chão e a joga no chão, totalmente à mercê do monstro. O monstro está prestes a matá-la quando o rei surge, e com seu aprimoramento corporal extremo, ele bloqueia o ataque. Aya se choca ao ver um salvador surgir à sua frente, evitando sua morte. Rei usa toda a sua força para repelir o ataque e empurra o monstro para trás. Aya fica maravilhada, e Rei se vira para garantir que ela está bem. Os membros do grupo de Aya não gostam que alguém tenha surgido do nada para arruinar seus planos. Sabem que o Dullahan é um monstro terrível com um peso assustador, mas Rei o afastou sem esforço. Nesse momento o Dullahan se ergue soltando um rugido que ecoa por todo o local. Rei não se surpreende que o monstro esteja vivo, pois a armadura do Dullahan é aprimorada com uma habilidade de fortalecimento, tornando ataques normais inúteis. Sendo assim, Rei decide roubar a habilidade e anulá-la. Rei arrisca tudo e salta em direção ao monstro para tentar tocá-lo. Ele toca o monstro e ativa o dreno de habilidade, porém a habilidade não funciona para sua surpresa. Rei é forçado a pular para trás antes de ser cortado ao meio pelo monstro. Rei volta para onde Aya está, e ela pergunta se ele está bem. Rei a avisa que está bem porque conseguiu bloquear o ataque do monstro com sua espada. Rei percebe que a armadura do Dullahan é externa. Para o dreno funcionar, ele deve tocar a parte interna do corpo. Nesse momento, o Dullahan golpeia o chão, liberando uma explosão de energia. Rei ergue sua barreira de mana e grita para Aya se proteger atrás dele. A barreira de mana de Rei bloqueia o ataque com sucesso, mas a onda de choque faz os membros do grupo voarem como se fossem papel. Apenas a líder do grupo continua de pé, e ela, com raiva, lança uma lança de gelo no monstro. Surpreendentemente, o Dullahan defende o ataque e revida, a moça não podendo desviar. Ela é lançada contra uma parede. Inútil a lança de gelo contra o Dullahan. Rei entende que precisa de uma habilidade que vá além do fortalecimento do monstro. Rei recorre à sua chama do abismo, e sem perder tempo, cria uma bola de fogo negra, chocando Aya. Rei lança a chama negra contra o monstro, e Dullahan também manda sua onda de energia na direção de Rei. Os ataques colidem, mas a chama de Rei é tão potente que anula a rajada de energia do Dullahan. A chama negra atinge o Dullahan antes mesmo de reagir, sendo engolido pelo fogo. Rei imobiliza o monstro com a mão de mana, assegurando que a chama negra seja eficaz. Isso é suficiente para queimar qualquer habilidade de fortalecimento de armadura que o Dullahan tenha, e ele vira pó com o poder avassalador da chama negra. Com o Dullahan morto, ele deixa cair uma grande pedra de mana verde, mas Aya está mais preocupada com o poder incrível que Rei possui. Ela fica impressionada com o Rei, que derrubou o monstro com um golpe, e o agradece nervosamente por salvá-la. Rei sorri enquanto diz à garota que está feliz por ela estar bem. No fundo, Rei está muito feliz por ter conseguido salvar Aya da morte. A irritante líder de Aya se levanta parecendo furiosa. Ela percebe que Rei é bem forte, no entanto sua avareza a impulsiona a querer a recompensa por ter derrotado o monstro. Ela se aproxima de Rei, exigindo a pedra de mana, pois se candidataram para conquistar a masmorra. Aya, chocada, precisa lembrar a irritante mulher que Rei o salvou. Rei, por sua vez, afirma à dama que ceder a pedra de mana não é um problema, contando que, em retribuição, Aya seja integrada ao seu grupo. Isso choca a líder do grupo e a própria Aya. Rei então se vira para Aya, dizendo que ela está livre para escolher, sem imposições. A líder do grupo cai na gargalhada ao ouvir isso e diz a Rei que concorda plenamente com o acordo. Ela toca o ombro de Aya, perguntando se ela também concorda com o acordo. Aya, discretamente, aceita o acordo e se entrega aos cuidados de Rei. A líder do grupo pega a pedra de mana, e enquanto se afasta, comenta como conseguiu um bom negócio trocando um membro inútil do grupo. Embora ela não saiba, Rei sim, que Aya é valiosa. Depois que a equipe se vai, Aya agradece a Rei por salvá-la, e ele pede desculpas por tirá-la de seu grupo tão de repente. Aya, por outro lado, não se valoriza muito, pois acredita que só vai atrapalhar Rei. Rei então lhe diz para não se preocupar, pois ela ficará mais forte, até mais forte do que aqueles que a abandonaram. Aya fica chocada ao ouvir isso, porque ela não se vê como alguém que vai ficar mais forte. Rei então a informa que escutou a conversa que ela teve com seus antigos companheiros de equipe na sede, mas a assegura que não o fez de propósito. Pelo que ouviu, Rei diz a Aya que pode ser o seu suporte. Aya alivia ao ouvir isso e diz a Rei que aceita sua tutela. Rei sorri, percebendo que conseguiu tirar a sorte grande. No dia seguinte, Rei e Aya se preparam para conquistar uma masmorra de rank B. Aya pergunta se eles poderão fazer o exame para o rank A se conquistarem a masmorra, e Rei diz que sim. Além disso, Rei a informa que há de fato algo dentro da masmorra que a fortalecerá. Aya fica curiosa, sabendo que ficar mais forte a ajudará a conseguir mais dinheiro para as contas médicas da irmã. Animada, Aya mostra a Rei que está pronta para a masmorra. Os dois entram na masmorra de rank B, que é uma caverna de cristal.
O primeiro grupo de monstros que encontram são lobos negros, e isso assusta Aya. Contudo, Rei a insta a recuar enquanto ele lida com os monstros. Rei corre em direção aos monstros e ativa o aprimoramento corporal extremo antes de alcançá-los. Com a espada, ele corta os monstros facilmente. Um a um, ele os fatia, chocando Aya, que observava. Ela fica impressionada com o quão forte Rei é, pois sua força não se compara à de seus antigos companheiros, mesmo eles sendo fortes. Rei então conduz Aya exatamente para o local que deseja, garantindo-lhe que irá apoiá-la em tudo. Ele a incentiva a seguir o plano, e Aya se aproxima dos monstros para vencê-los e subir de nível depressa. Apesar de usar apenas ataques simples, ela se esforça ao máximo contra os monstros. Aya conjura bolas de fogo contra os pequenos monstros que se aproximam. Enquanto isso, Rei fica observando de longe, pois ele preparou o teste perfeito para Aya descobrir sua própria arma. Enquanto Aya cuida dos monstros pequenos, um enorme surge. Mas Rei está pronto para lidar com isso, pois não permitirá que nada atrapalhe os planos de Aya. Aya consegue derrotar os monstros, mas não importa quantos ela mate, eles continuam aparecendo, como se tivessem vidas infinitas. Para piorar as coisas, ela leva uma mordida no braço esquerdo e vai ficar sem mana se não der um jeito nesses monstros irritantes. Aya está pensando em como sua vida é difícil quando olha para cima e vê Rei enfrentando um bando de monstros mais fortes, só para facilitar as coisas para ela. É então que ela percebe que deve parar de queixar e começar a agir. Aya está pronta para corresponder ao que Rei espera dela, e conjura uma bola de fogo com suas emoções. Ela lança a bola de fogo nos monstros e, graças à emoção por trás dela, a bola cresce o suficiente para devorá-los num instante. Aya fica chocada ao perceber que sua bola de fogo está ficando maior, mas sua mana não está acabando. Rei, por outro lado, fica feliz que Aya finalmente está dominando seus poderes, porque ela é perfeita para batalhas de resistência. Basicamente, sua reserva de mana é sua maior arma, e ela acabou de descobrir isso. Aya se maravilha ao descobrir que liberou a habilidade Fornalha Explosiva. Logo depois, os dois chegam à sala do chefe, que abriga um slime gigante de nível 52. Enquanto o rei avança em direção ao slime, ele diz a Aya para usar sua nova habilidade contra ele. Aya acata a ordem e libera a Fornalha Explosiva, soltando um poder de fogo avassalador que a choca. Ela não acredita que é capaz de um poder tão aterrorizante. Por outro lado, Rei sabe do que ela é capaz, pois a Fornalha Explosiva aumenta o poder de fogo da habilidade, mas a um alto custo de mana. Basicamente combina com o conjunto de habilidades dela, mas de repente, Rei percebe que o nível de poder de fogo que está vendo é maior do que ele pensava. O poder de fogo de Aya envolve a sala inteira, deixando-a vermelha, e ela finalmente aniquila o slime. Depois que o chefe é derrotado, Rei se aproxima dela, elogiando-a pelo bom trabalho. Aya fica inicialmente abalada, mas se recompõe e começa a rir, pois nunca pensou que seria capaz de um poder tão incrível. No entanto, ela não perde um segundo para agradecer a Rei, porque foi tudo graças a ele que ela descobriu seu potencial. Após conquistarem a masmorra de Rank B, os dois retornam à superfície. Ela menciona que conseguiram cumprir a condição para o exame de Rank A, restando apenas realizá-lo. Rei sorri para ela confirmando, mas no fundo, ele está ansioso para fazer o exame e passar, porque é uma obrigação. No dia do exame A, os dois se dirigem à associação. Hinata informa que precisarão medir suas capacidades de combate, sendo pareados para uma batalha simulada. Rei está pronto para o exame e passar, a fim de se tornar um mago de Rank A para seu próximo plano. Aya também está animada e pede para que Rei dê o seu melhor também. Então, encontram ex-colegas de grupo e o líder Izoyama. Eles zombam dela por tentar fazer o exame, mas Rei a defende, dizendo aos membros do grupo que Aya não vai perder para covardes como eles. Izoyama desdenha e depois zomba de Rei, dizendo que ele tem membros de grupo melhores do que a inútil da Aya. Nesse instante, a tal membra do grupo aparece à distância e revela ser uma moça, a Ono Yuri. Isso preocupa Rei, pois já ouviu esse nome em sua vida passada. Aparentemente Yuri era tão forte que uma vez concluiu uma masmorra perigosa sem grande esforço. Foi depois disso que ela se tornou muito famosa, e a julgar pelas circunstâncias atuais, Rei deduz facilmente que Yuri provavelmente já é uma maga de Rank A. Yuri então se aproxima de Rei, dizendo que ele parece ser alguém bem interessante. Isso surpreende Rei, que encara Yuri estranhamente. Aya, preocupada com o comportamento de Rei, chama o nome dele. A menção de seu nome imediatamente faz Yuri reconhecer que ele é o irmão mais velho de Kai. Ademais, ela soube da derrota de Kai por ele, e essa notícia choca Rei, que desconhecia a repercussão de seus feitos entre os magos. Aya, por outro lado, fica chocada com a derrota de Kai por Rei, e o questiona sobre a veracidade. Yuri se vira e diz a Rei, você é impressionante, mas não tem chance contra mim. Yuri afirma que o Rei Roxo, Kai, é mais fraco que ela. Em seguida, os magos vão ao centro de treino para testar suas habilidades contra o golem artificial da associação. O golem, coberto por uma rocha especial mais dura que o comum, exige o máximo esforço dos magos.
Rei é a primeira pessoa a ser chamada para testar sua força contra o Golem. Ele para na frente do Golem e conjura uma bola de fogo, mas os magos presentes começam a rir dele por tentar usar um elemento de fogo contra um Golem de metal. Enquanto corre em direção ao Golem, Rei tem certeza de que o elemento fogo será totalmente inútil. Contudo, antes mesmo de tocar o Golem, ele mescla o ataque de fogo com o fragmento de gelo, gerando a lança de fogo. Rei dispara a lança, estilhaçando a cabeça do Golem e deixando um rastro de fumaça. O supervisor verifica o Golem, e no momento em que não obtém resposta, confirma que o Golem foi derrotado. Os magos que estavam zombando de Rei começaram a murmurar maravilhados, pois nunca esperaram que ele derrubasse o Golem com um único golpe. Yuri, por sua vez, admira a forma como Rei uniu os elementos para criar um mais potente. Rei sorri, pois está obviamente orgulhoso de como lidou com toda a situação. Já Aya faz o teste de medição de mana, devendo segurar uma bola de cristal para obter a medida exata. Ao tocar na bola de cristal, seus antigos companheiros já a zombam, dizendo que ela deveria se envergonhar de vir para o exame. Porém, todos na sala ficam chocados ao ver o dispositivo exibir seu poder de fogo avassalador. Izoyama não consegue acreditar, e assume que Aya com certeza está trapaceando. Após concluírem os pré-requisitos, o examinador informa que os combates simulados são o último item. Na primeira luta da simulação, Aya enfrenta sua arqui-inimiga, Izoyama. Aya mantém a calma para enfrentar a moça, mas Izoyama anseia lutar com Aya para expor sua verdadeira identidade. A batalha começa, Izoyama lança agulhas de gelo em Aya, mas ela estilhaça tudo com uma bola de fogo gigante, espalhando cacos de gelo e quase cegando a si mesma. Izoyama choca-se, pois não esperava que Aya tivesse poder de fogo tão avassalador. Izoyama se assusta, mas Aya ainda nem começou. Aya então cria mais uma bola de fogo, e a arremessa em Izoyama. Izoyama, sentindo o poder terrível, ergue imediatamente uma barreira de mana, esperando que isso a salvasse. Antes do ataque, ela zomba de Aya, considerando-a tola pelo plano de ataque simples. Ela planeja bloquear o ataque de Aya e contra-atacar para derrotá-la. De repente, ela se dá conta de algo inacreditável. O ataque da Aya não vai cessar tão cedo. Aya segue lançando bolas de fogo na barreira de mana de Izoyama, e devido aos ataques consecutivos, a barreira se desintegra, revelando o medo de Izoyama por trás. Izoyama recorre à sua covardia usual, mas ao fugir, é atingida por escombros do ataque de bola de fogo de Aya. Izoyama é atingida na parte de trás da cabeça, e ao cair no chão, cada fibra do seu ser se recusa a aceitar que Aya a superou em força. Ela cai, o examinador para a luta, e declara Aya vencedora. O rosto de Aya se ilumina de empolgação, e ao voltar para a arquibancada, Rei a parabeniza pelo bom trabalho. Aya sorri, descrente por ter vencido, mas deseja a Rei boa sorte em sua luta contra Yuri. Yuri, mantendo a calma, instrui Rei a entrar na arena para o combate. Ao entrarem no ringue, Yuri pergunta a Rei se há alguma razão específica para ele estar fazendo o exame. Rei permanece calado, e Yuri percebe que ele está mais preparado que os outros participantes. Rei então responde que precisa fazer algo a todo custo, por isso não pode deixar Yuri o impedir. Yuri sorri ao ouvir isso e libera uma aura avassaladora, lembrando a Rei que ela é bem forte. Rei garante que sabe disso, mas está confiante de que vai vencer. Yuri fica impressionada com a confiança dele, e para deixar a conversa de lado, sugere que eles lutem. Yuri começa atacando primeiro e lança uma série de lâminas de mana em Rei. Rei saca a espada para tentar deter as lâminas, mas se esforça. Yuri emprega a conversão de mana, habilidade que permite manipular a mana livremente. Nesse momento, Yuri surpreende Rei com um ataque poderoso e avassalador que quase o esmaga, mas ele consegue desviar a tempo. Yuri sorri maldosamente, dizendo que Rei teve sorte de desviar do ataque, mas Rei está cansado de ficar na defensiva e decide partir para o ataque. Ele corre até ela, mas Yuri não vai deixá-lo alcançá-la tão fácil. Ela o ataca com golpes de longo alcance, mas ele os bloqueia com sua barreira de mana. Rei então corre até ela e desfere um forte golpe de espada, tentando decapitá-la, mas ela pula para trás. No ar, Rei tenta finalizá-la com sua lança de fogo, mas Yuri usa a conversão de mana para se proteger com um escudo. O escudo dela resiste ao ataque de lança de Rei, mas ela admite que ele tentou o seu melhor. Rei, por outro lado, se preocupa, pois a defesa dela é impecável. Sem dúvida, Rei percebe que ela é absurdamente forte. Yuri então faz o próximo movimento, lançando vários raios de longa distância em Rei, forçando-o a correr pela arena para tentar desviar. Rei admite que os ataques de Yuri são difíceis, e ela zomba, dizendo que ele não tem chance se acha que pode vencer só correndo. Rei então se vira para ela, que o mira com seus ataques, acreditando que é o fim para ele. No entanto, Rei tem outro plano. Assim que os ataques estão prestes a atingi-lo, ele ativa seu aprimoramento físico e corta tudo que Yuri lança contra ele, chocando-a. Mas ela não acabou com Rei. Yuri admite que é a primeira vez que vê alguém com 3 cores. Porém, ela o espanta ao dizer que também aprimora o corpo. Ela ativa sua habilidade primária, conjurando uma foice.
De repente, ela some diante de Rei, e ao reaparecer, está atrás dele. Rei quase perde a cabeça, mas consegue girar e bloquear o ataque a tempo. Rei é arremessado para trás pelo ataque avassalador e, dada a incrível velocidade de Yuri, Rei rapidamente se encontra novamente na defensiva, enquanto ela o caça implacavelmente. Rei não consegue acreditar no poder esmagador que a garota possui, e por causa disso, decide tomar uma medida extrema. Ele permite que Yuri se aproxime e agarra a mão dela, mas Yuri zomba dele por isso, acreditando que não vai adiantar nada. De repente, percebe que algo está errado e, antes que note, Rei já drenou sua habilidade de aprimoramento corporal. Ela começa a cambalear para trás, percebendo que seu poder está a abandonando. Sem ter como se defender, Rei consegue a abertura perfeita para acertar um golpe certeiro em seu peito. Yuri tosse e cai de dor. Ela não consegue acreditar que Rei escondeu seu poder o tempo todo. Com Yuri caída e sem poder reagir, Rei é o vencedor do duelo. Yuri acorda no hospital e vê Rei e Aya ao lado dela. Os dois ficam felizes em vê-la viva e ela admite ter perdido a luta. Ela diz a Rei que não esperava que ele fosse tão forte. Yuri então pergunta por que ele veio visitá-la. Com uma voz e postura humildes, Rei inclina a cabeça, perguntando se Yuri se importaria de se juntar ao seu grupo. Yuri se choca com a notícia, e Rei revela que, após a reavaliação da luta, ela foi promovida para Rank A. Rei admite que precisam de Yuri para ter chance de vencer masmorras difíceis. Rei ainda está falando quando Yuri o interrompe com uma gargalhada, dizendo que ele é um cara muito interessante. Yuri não enrola mais e diz a Rei que não se importa em seguir sua liderança. Rei se alegra, e ambos selam o acordo com um aperto de mãos. De repente o chão treme violentamente, deixando Rei preocupado. Ele se pergunta o que está acontecendo. Cronos, de onde está preso, tenta escapar, e precisa de um pouco mais de força para isso. Quando o tremor cessou, Rei recordou que em sua vida anterior, terremotos semelhantes ocorreram antes do colapso da masmorra de Ikebukuro. Rei percebe que eles já estão chegando ao tempo limite para o colapso da masmorra. Embora a masmorra seja bem difícil de encarar, Rei acha que eles não têm escolha neste momento. Nesse instante, ele revela o plano de conquista da masmorra às garotas, e elas ficam apavoradas. Elas o alertam que a masmorra é a mais difícil dali, tornando-a ainda mais perigosa para o trio. Yuri então pergunta se ele sugere que invadam a masmorra devido ao terremoto, e Rei confessa ter um mau pressentimento. Rei menciona haver vários relatos de monstros anormais, e ele supõe que isso seja um prelúdio para algo ainda mais perigoso. Yuri não se importa com o que Rei diz, desde que siga sua liderança. Percebendo que Yuri está dentro, Aya também garante seu apoio a Rei. Rei fica grato e agradece o apoio. No dia seguinte, Rei e seu grupo submetem um pedido a Hinata para conquistar a masmorra de Ikebukuro. O pedido deles é aprovado e o trio segue para a entrada da masmorra. Sendo a pessoa insana que é, Yuri está super animada para encarar a masmorra. Aya comenta que seria bom se houvesse mais ajuda, mas Rei explica que isso é inviável, dado o limite de magos de rank A da associação. Ele então diz que seria bom se Oikawa estivesse com eles. Antes da regressão, Oikawa era dos melhores no Japão. Rei teme que Cronos reapareça com o colapso da masmorra e está firmemente decidido a impedir tal evento. Antes de entrar, as garotas insistem para que Rei deixe as formalidades de lado e as chame por seus nomes. Para não desperdiçar mais tempo, ele prontamente concorda, e assim o trio adentra a masmorra logo depois. Ao entrar, o primeiro monstro que vem é um demônio caveira de nível 71. Rei fica chocado ao ver isso, já que o monstro é um chefe em outras masmorras de baixo nível, mas já está aparecendo na entrada desta masmorra. Sem medo, o trio avança contra o demônio caveira, que logo ergue uma barreira de mana. Rei percebe que a primeira coisa a fazer é se livrar da barreira de mana, e ele atira uma lança de fogo contra ela. Um só golpe da lança de fogo parece fraco demais para destruir a barreira. Aya e Yuri então unem seus esforços para derrubar a barreira, dando a Rei a chance de correr em direção ao monstro e cortá-lo ao meio. Como de costume, derrotar o demônio caveira lhes rende uma grande pedra de mana verde. Rei elogia as garotas por seu timing impecável ao derrubar a barreira. Yuri então finalmente cria coragem para perguntar a Rei como ele consegue usar tantas habilidades. Rei, após breve pausa, revela possuir uma habilidade chamada Dreno de Habilidade. As garotas ficam confusas, e Rei explica que, com um toque, ele rouba a habilidade de outra pessoa. Yuri finalmente entende o que ocorreu no duelo, contudo, Rei a assegura de que já devolveu sua habilidade. Aya, por outro lado, fica totalmente impressionada, pois não esperava que Rei tivesse uma habilidade tão poderosa. Ela finalmente compreende por que Rei as queria naquela masmorra, e conclui que estão seguras enquanto ele as acompanha. Aya também está determinada a não ser um fardo para a equipe. Com isso, a equipe continua avançando mais fundo na masmorra, e pouco depois, chegam à sala do chefe. Aya observa que o estrondo vindo do chão está se tornando mais intenso. Ela é obrigada a questionar se tem capacidade para o monstro-chefe. Rei então informa a Aya que eles ganharam um nível adicional a caminho da sala do chefe, e com isso, ele crê que serão capazes de cumprir a missão.
Aya admite que o cara está certo na análise e está pronta para provar à equipe que não é um peso morto. De repente, algo surge e agarra Aya antes que reajam. Eles veem uma criatura terrível, um ceifador sombrio nível 89, o chefe da masmorra. Rei, chocado e aterrorizado, não entende como o chefe saiu da sala. Isso deixa várias perguntas em sua cabeça, mas o foco principal é que eles estão numa grande enrascada. Rei então diz a Yuri que, apesar da má situação, eles precisam salvar Aya. Rei grita para Aya, querendo ter certeza de que ela está bem. Aparentemente, Aya conseguiu usar uma barreira de mana para evitar ser esmagada, mas Rei está preocupado, pois Aya pode possuir grande quantidade de mana. Ainda assim, há um limite. Embora a melhor opção para ele seja usar sua chama do abismo, ele não pode, pois Aya seria atingida no fogo cruzado. A única solução para o problema é realmente encontrar um jeito de tirá-la dessa situação. Rei então diz a Yuri que dará seu máximo para atrair a atenção do tentáculo e pede que ela encontre um jeito de salvar Aya. Com um plano sólido, os dois avançam contra o monstro. Rei se coloca na frente e quase é atingido por um tentáculo, mas desvia por pouco. O impacto do tentáculo estilhaça o chão, surpreendendo o rei. Ele compreende prontamente que estará perdido se receber um ataque direto. Quando pensa estar a salvo, um tentáculo surge por trás. Aya acredita que o cara já era, enquanto grita o nome dele em desespero. Para a sorte de Rei, ele escapou da situação difícil com a mão de mana e suspirou aliviado. Enquanto o caos se desenrola, Yuri conseguiu alcançar o monstro. Ela balança a foice para um golpe crítico, mas o ataque ricocheteia. Então, percebem a habilidade de fortalecimento do monstro. Yuri recua antes de ser esmagada pelos tentáculos do monstro. Rei pergunta se ela está bem, e ela garante ao cara que está ótima. No entanto, os dois podiam ver que havia algo estranho em toda a situação. Monstros de tentáculos têm defesa baixa, e Rei vê um com habilidade de fortalecimento pela primeira vez. Além da lista de coisas estranhas acontecendo com o monstro, está o fato de ele estar fora de sua sala. Sem que ele saiba, Cronos está desempenhando um grande papel em tudo que se desenrola bem na sua frente. No entanto, o monstro está vindo para cima deles com tanta fúria que eles não têm tempo para começar a pensar no que fazer. Enquanto está presa dentro de sua barreira protetora, Aya acredita que o que os outros dois estão enfrentando é basicamente culpa dela. Ela percebe que tem sido passiva demais por sempre depender de Rei para resolver tudo. Ela começa a quebrar a cabeça para pensar em algo que possa realmente fazer para ajudar na situação. Yuri e Rei logo encaram um problemão, pois estão quase sem mana por causa do tanto de batalhas em que se envolveram. Rei, prestes a ceder, subitamente se recorda de algo. Ele grita para Aya, mandando-a usar sua fusão de mana neles. Aya e Yuri ficam chocadas ao ouvir isso, considerando a habilidade inútil. Já que consome muita mana, Rei entende o porquê de pensarem assim, porque a habilidade foi inútil em sua vida passada. Mas graças a um mago, o valor da habilidade foi descoberto. Essa maga não é ninguém menos que a própria Aya, pois foi ela quem descobriu isso antes da regressão. Aya está em conflito com a habilidade, já que nunca a usou. Mas como o rei está pedindo para ela fazer isso, ela está disposta. Então, Aya libera sua habilidade, e ela atinge os dois como planejado. Surpreendentemente, Yuri nota que sua mana se recupera, mas Rei sorri, pois conhece a essência da habilidade. Ao que parece, a fusão de mana compartilha a mana do usuário, mas apenas um mago com uma vasta quantidade de mana consegue dominar tal habilidade. Aya se anima, mas logo percebe que a quantidade de mana que compartilha não é o bastante. Então ela percebe que sua partilha de mana está restrita devido à barreira de mana que ativou. Para ajudar a equipe de verdade, ela desfaz sua barreira de mana, dando ao monstro a chance de agarrá-la com força. Porém, Aya libera toda a mana para ambos operarem. Assim que termina, ela diz fracamente aos dois que o resto é com eles. Com o sacrifício da colega, os dois querem destruir o monstro, custe o que custar. Os dois correm para o monstro, prontos para salvá-la. Com a mana restaurada, eles podem romper as defesas do monstro com sua habilidade de aprimoramento. Eles começam a dizimar os monstros por toda a parte, e Rei insiste para que Yuri mantenha o ritmo para que possam salvar Aya. Rei tenta alcançar Aya, mas o monstro se antecipa. O monstro reposiciona Aya, tornando a situação ainda mais desafiadora para eles. Rei percebe facilmente que do jeito que as coisas estão, eles não conseguirão chegar até Aya. Contudo, Yuri o assegura de que está prestes a abrir-lhe um caminho. Yuri usa sua habilidade principal para liberar uma aura imensa, criando degraus para Rei alcançar Aya. Rei agradece pela ajuda e corre em direção a Aya usando os degraus. O monstro tenta barrar seu caminho com tentáculos, mas Rei os corta com extrema fúria. Com tanta velocidade e determinação, ele alcança Aya e atira do monstro. Rei consegue chegar ao chão e verifica Aya para ter certeza de que ela está bem. Aya sorri e diz: Rei está impressionante como sempre. Yuri corre e diz a Aya que sua habilidade o salvou. Yuri reconhece a bravura de Aya. Apesar de a terem salvo, a missão primordial de derrotar o monstro continua.
Rei e Yuri avançam no monstro, mas piora porque ele regenera os tentáculos. Yuri percebe que eles estão em uma situação complicada e pergunta a Rei qual deve ser o próximo passo. Rei pede a Yuri que o deixe lidar com o resto, e ela, cética, permite que ele faça como deseja. Rei avança no monstro garantindo a Yuri que irá liquidá-lo. Yuri se choca ao perceber que Rei está correndo em direção ao monstro, sem uma arma nas mãos. Ao Rei se aproximar do corpo do monstro, ele regenera um tentáculo, obstruindo o caminho. Rei então ativa o poder de Overclock, visando dobrar seu poder antes da chama do abismo. Seu corpo inteiro é envolto em aura sombria ao disparar chama poderosa no monstro, abrindo sua cabeça. O monstro cai no chão, e isso choca Cronos, que não esperava que o ceifador sombrio fosse derrotado. Ainda assim, ele quer que Rei e seus amigos não escapem vivos. O time ainda celebra a vitória quando um fluido sombrio emerge do monstro e vai direto para Aya. Quase a empala, mas Rei consegue tirá-la do caminho bem a tempo. Rei percebe que o fluido está ficando mais poderoso e grita para as garotas fugirem. Enquanto correm para a saída, Rei torce para que não morram, já que conseguiram impedir o colapso da masmorra. No momento em que estão prestes a chegar à saída, o fluido os alcança. O trio está prestes a ser engolido quando um escudo dourado os cobre e uma voz firme lhes diz para saírem da frente. A equipe se vira para ver seu salvador, que é ninguém menos que o poderoso Oikawa Hikaru. As garotas se chocam ao Oikawa se apresentar, pois Rei citou seu nome antes da masmorra. Rei admite que ele é a mesma pessoa de quem pediu ajuda. Basicamente, Oikawa é mais forte que todos, sendo um mago de rank S. Além disso, era o Rei Amarelo antes da regressão de Rei. Rei sabe que teriam virado torrada se Oikawa não tivesse chegado a tempo, protegendo-os com magia de barreira. Oikawa pisca, feliz por ter chegado a tempo de salvá-los. Oikawa mencionou que estava em outra masmorra, um pedido do país. Contudo, ele foi contatado por ninguém menos que Hinata. Oikawa então choca Rei ao dizer que o conhece, pois ele é irmão de Kai. Oikawa assegura a Rei que não precisa se preocupar, pois só estava interessado nele. Rei, aliviado, agradece a Oikawa pela ajuda. Oikawa não leva isso como algo muito sério e diz a Rei que ele fez algo impressionante ao derrotar o chefe da masmorra. Nesse momento, a pedra de mana do monstro derrotado cai, e Oikawa fica chocado com seu tamanho. Oikawa percebe que o chefe da masmorra é forte e joga a pedra de mana para Rei, que a agarra antes que caia. Oikawa parabeniza Rei, dizendo que espera ver mais dele. Depois de dizer isso, Oikawa sai da masmorra e a equipe o segue. Quando entram no prédio da associação, Yuri comenta que Oikawa é um cara interessante, e Rei concorda com ela. Hinata fica chocada quando vê a equipe chegando e começa a gritar, perguntando se eles estão bem. Hinata estava preocupada com a equipe, pois eles estavam demorando muito na masmorra. Hinata repreende Rei por ir direto à masmorra, após entregar o formulário de inscrição, mesmo sendo ela mais perigosa do que as outras. Hinata então pergunta sobre o progresso deles na masmorra, esperando que ainda estivessem no nível da entrada. Hinata e seus colegas quase têm um treco quando Rei diz que eles conquistaram a masmorra inteira. Eles não acreditam no que veem e ouvem, e gritam como loucos. A notícia de que a masmorra de Ikebukuro foi conquistada começa a circular. As guildas correm para contatar quem conquistou a masmorra. Em coletiva, Aya revela ter verba para cobrir despesas médicas da irmã e agradece a Rei pela grande chance. Izoyama e os membros de seu grupo ficam com muita inveja ao verem isso, mas Izoyama ainda insiste em acreditar que Aya está trapaceando. O mesmo se aplica a Kai, que está furioso porque foi Rei quem conquistou a masmorra. A notícia da conquista da masmorra por Rei se espalhou, principalmente por ele ser o incolor. Chats de grupo explodiram com amigos exigindo que todos se desculpassem por falar mal de Rei. Enquanto todos falam sobre como Rei é impressionante, ele está pensando em como vai ficar mais forte, já que só conseguiu conquistar a masmorra graças à ajuda que recebeu. 3 dias depois, Rei vai à associação por convocação de Hinata, que afirma ter algo a lhe dizer. Rei e as meninas se chocam ao saberem que receberam um pedido para conquistar uma masmorra. Aya não acredita, pois recém se tornaram magos de rank A, e Hinata atribui isso à conquista recente. Via de regra, as explorações de masmorras são iniciadas pelos próprios magos, contudo, a associação só permite um pedido formal a um número limitado deles. Aya sorri, dizendo a Rei que todos contam com ele, mas Rei discorda, pois o grupo todo é vital. Rei pergunta a Hinata quem fez o pedido, mas ela não pode revelar, pois o alto escalão a instruiu a manter segredo. Como esperado, Yuri quer que aceitem a missão só pela diversão. Rei é obrigado a aceitar, já que o pedido foi feito pela associação, então não deve ser nada suspeito. Nesse momento Hinata menciona que o mago de rank S irá acompanhá-los na missão. No dia seguinte, o grupo vai ao encontro do mago de rank S. Aya está curiosa para saber quem é. Momentos depois, eles a encontram, e para sua surpresa, é Oikawa. Ao entrarem na masmorra,
Rei diz que nunca pensou que Oikawa os escoltaria, e Oikawa sorri, dizendo que já sabia, mas queria que fosse uma surpresa. Oikawa então menciona estar ansioso pela missão, pois o mundo os observa. Aya fica impressionada com a despreocupação de Oikawa, e Rei concorda, mas lembra que ele ainda é um mago de rank S. Rei pergunta a Oikawa se há um mecanismo complexo na masmorra, e Oikawa confirma. Aparentemente, a equipe de reconhecimento relatou uma parede de fogo bloqueando o caminho. Rei fica curioso sobre isso e pergunta como eles devem lidar com a situação. Oikawa os lembra de sua habilidade de barreira, e com ele, a parede de fogo é insignificante. Rei nota a autoconfiança do sujeito e se pergunta se ele subestima a masmorra. Como se Oikawa pudesse ouvir seus pensamentos, ele diz a Rei que ele verá o quão incrível ele é quando o vir em ação, pois será ele quem carregará a equipe inteira. De repente, monstros surgem, e Rei ordena que sua equipe se prepare para lutar. Ele quer ver a força real de um mago de rank S. De repente, ele vê Oikawa sentado no canto com o medo estampado no rosto. Oikawa diz ao trio para cuidar dos monstros, pois ele não está muito familiarizado com o tipo que eles estão enfrentando. Aya lembra Oikawa do que ele disse sobre ser o líder, mas Rei apenas instrui sua equipe a encarar o monstro e ignorar o covarde. O trio se posiciona e começa a lançar ataques de longa distância contra os monstros que se aproximam. Yuri avança confiante contra os monstros, afirmando que não são nada perto dos que já enfrentaram. Aya e Yuri eliminam a maioria dos monstros, e Rei finaliza o resto com sua lança de fogo. Oikawa fica impressionado ao ver isso, e depois que os monstros são derrotados, Aya comemora animadamente com Rei. Oikawa finalmente se levanta de onde estava escondido, alegando que odeia insetos e agradecendo por terem salvado sua vida. De repente alguns lobos surgem por trás e avançam contra Oikawa, mas ele, ficando sério, os prende em uma caixa quadrada e os aniquila bem facilmente. Rei e sua equipe chocam-se ao ver isso, e Rei questiona Oikawa sobre a habilidade que ele usou. Oikawa diz que a habilidade é a caixa quadrada, uma de suas barreiras. Porém, a habilidade não funciona contra inimigos grandes. Rei fica impressionado pois já tinha ouvido falar, mas é a primeira vez que testemunha. Após eliminar os monstros, Oikawa sugere que sigam em frente. Rei, caminhando atrás dele, admira Oikawa, pois ele encarna perfeitamente o que um mago de rank S representa. Logo chegam à parede de fogo, exatamente como o relatório disse. A intensidade do fogo é sentida a metros, sem chegar perto. Nesse momento, Oikawa avança, e com sua magia de barreira, abre um caminho pelo fogo. A equipe atravessa animadamente a passagem e encontra um buraco para a sala do chefe. Como estão todos prontos, Rei sugere que entrem nos aposentos do chefe. Oikawa aguarda para ver do que Rei é capaz, querendo saber se é uma fraude ou o verdadeiro talento. Ao entrarem na sala, Rei reclama do calor, o que obviamente indica o poder do inimigo que estão prestes a enfrentar. O chefe finalmente surge, um Garne flamejante de nível 68. A simples aparição do chefe já causa arrepios na espinha de Rei. Rei, em pânico, manda a equipe erguer uma barreira de mana enquanto o monstro se aproxima. Contudo, Oikawa diz não ser necessário. O monstro solta seu sopro de chamas, mas Oikawa facilmente o bloqueia com sua magia de barreira. Isso deixa Rei de queixo caído, e Oikawa diz a ele que cuidará da defesa enquanto eles cuidam do ataque. Rei confirma a ordem, mas para por um momento para pensar no que fazer. Ele nota que a barreira falharia se atingida com força. Rei pensa em usar sua chama do abismo, mas rapidamente descarta a ideia porque o monstro é muito rápido, e além disso, é um monstro de nível chefe. Como o consumo de mana da chama do abismo é muito alto, Rei conclui que terá que derrotar o monstro de outra maneira. Rei lidera o ataque, pedindo a Yuri e Aya que achem uma brecha. Rei, ativando seu aprimoramento corporal, salta ao monstro. Rei engana o monstro, fazendo-o crer que o atacará de frente, mas manobra por trás para desferir um golpe crítico. Yuri e Aya dão suporte de trás, atacando o monstro-chefe à distância. Mesmo após o ataque combinado, o monstro segue móvel, confirmando o temor de Rei sobre sua força. Rei percebe que estarão em desvantagem se a batalha se estender mais do que o previsto. Rei já está suando pelo calor intenso e percebe que derrotar o monstro logo é fundamental. Nesse ínterim, Oikawa observa à distância, esperando para ver o que Rei fará, já que se viu em uma situação tão terrível. Imediatamente, Rei instrui Yuri e Aya a dirigirem seus ataques para as patas do monstro, em vez de ao corpo. Yuri e Aya aceitam de bom grado o seu plano, e atacam os pés do monstro imediatamente. Aya vai além, atacando o monstro com a habilidade Projétil de Pedra. Isso força o monstro a começar a pular, mas Rei conclui que não importa o quão ágil ele seja, não conseguirá desviar de ataques no ar. Rei salta em direção ao monstro, e quando está prestes a alcançá-lo, cobre sua lâmina com gelo, deixando Oikawa maravilhado. Com o monstro incapaz de se mover livremente no ar, Rei acerta um golpe crítico que o joga no chão, derrotando-o completamente.
As garotas correm até ele para parabenizá-lo, mas ele diz que o mérito é todo delas. Oikawa se impressiona com o trabalho em equipe e conclui que Rei é como o relatório descrevia. Oikawa percebe que Rei ainda oculta seu poder. Rei sugere voltarem à associação para relatar, mas Oikawa pede para ele aguardar. Oikawa saca a caixa quadrada e diz que quer testar Rei. Oikawa diz a Rei que a caixa pode ser usada para capturar monstros, mas ao mesmo tempo também pode ser usada como um método de treinamento. Oikawa então confessa a Rei que deseja ver seu poder real. Por isso, Oikawa quer que Rei derrote os monstros selados na caixa. Ele garante que vai selar os monstros novamente se a situação ficar perigosa, mas caberá a Rei dizer a ele para fazer isso ou não. Rei enfim capta a razão de Oikawa os ter seguido, e mesmo desconhecendo seus reais motivos, ele não pode perder a oportunidade de acumular mais experiência. Rei aceita o pedido de Oikawa, que destrava a caixa quadrada. Nesse instante, uma sombra negra terrível surge da caixa. Aparentemente, o monstro que reside na caixa é um que muda sua aparência dependendo do medo de seu oponente. Oikawa está ansioso para ver a forma que emergirá, e como previsto, Cronos, o maior temor de Rei, sai da caixa suavemente. Oikawa fica chocado ao ver isso, pois é a primeira vez que ele vê um monstro assim. Enquanto Oikawa está empolgado com a nova experiência, Rei está em pânico. Bem, pessoal, este é o fim. Se curtiram, comentem próxima parte nos comentários. Inscrevam-se, ativem o sininho e curtam o vídeo. Obrigado por assistir e até a próxima.